Incrível missão dos pais. Como educar os filhos com tanta tecnologia acessível aos tutelados, tantas facilidades e distrações? Sem limites, disciplina e hierarquia, não existe comando e ordem. Tudo vira um caos, uma bagunça. Imaginem um barco com várias pessoas, onde cada um rema para um lado diferente. Para onde vai? Os pais demonstrem que estão no comando e dirigem o lar, e os filhos obedeçam às regras da família. Também é necessário muito afeto entre pais e filhos, abraços e beijos, além de segurança e firmeza. Educar é dar amor e carinho, não é dar coisas, não é dar objetos materiais, é dar a sua presença. Apresente Jesus aos seus filhos como modelo moral a ser seguido, seus exemplos e ensinamentos. Jesus nos disse: "Eu sou o caminho." Ele é o caminho da vida, da felicidade, da paz e do amor na terra. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. são doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a razão, a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou, a doutrina de amor, a doutrina de Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo 1 Coríntios 16, 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus e que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Emmanuel. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje eu gostaria
um dia atrasado, né? Mas de homenagear todos os pais, o meu pai já desencarnado, a todos os pais do nosso planeta, que o Mestre, por excelência, possa envolver a todos eles em muita paz, muita harmonia, que dê muita força a esses pais que dedicam as suas vidas em prol da família. Que Jesus possa abençoar a todos eles. E queria também homenagear o nosso Pai maior, Deus, Ele que provém tudo, todas as coisas para nós. Então, que o Pai Celestial seja conosco sempre, mas que nós sejamos, como filhos, essencialmente agradecidos diariamente pela tua presteza, pelo teu amor, pela tua luz. E também prestar uma homenagem ao nosso Mestre querido, Ele que é um verdadeiro Pai para nós, e nos esquecemos que Ele está o tempo todo nos auxiliando, nos fortalecendo, nos protegendo, o tempo todo buscando nos elevar, fazer-nos melhor ou melhores. Então, que o Pai, nosso Pai maior, o nosso Deus, possa também abençoar o nosso querido Jesus. Então vamos orar? Vamos então agradecer novamente ao nosso Pai Celestial pela vida. Agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós ao longo de dezenas, centenas, milhares de anos, nos envolvendo na Tua luz, no Teu amor. Obrigado, Mestre. Obrigado por nos instruir, indicar o caminho, nos levar gradativamente até Deus. Esta a sua missão maior, que é fazer com que nós avancemos para alcançar o nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por a todo instante estar conosco, buscando fazer o melhor para todos nós. Que a luz do Pai Celestial envolva a Ti e todos aqueles que, como um pai, preocupam com os seus filhos, preocupam com as pessoas necessitadas de luz, de amor. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para estudarmos uma questão do Livro dos Espíritos. A questão que nós vamos estudar hoje é a questão 137. Essa questão está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata da encarnação dos Espíritos, no capítulo 2, né, encarnação dos Espíritos, do mundo espiritual. A parte 2ª do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual, ou mundo espírita. No capítulo 2, trata da encarnação dos Espíritos. Especificamente, nós estamos tratando da alma, né? Que a gente viu em estudos anteriores que a alma é o espírito encarnado.
Bom, o nosso objetivo de estudo hoje é a questão 137, em que Kardec pergunta aos espíritos: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Então a pergunta é: um espírito pode animar 2 corpos diferentes? Então, digamos, 2 pessoas distintas terem o mesmo espírito se manifestando nesses 2 corpos? Essa é a questão. E a resposta dos espíritos foi clara: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. Então, foram muito diretos e objetivos. Não existe a possibilidade de um mesmo espírito animar 2 corpos. Precisa pensar, né? Irmãos gêmeos, univitelino, que têm a mesma característica física, será que é o mesmo espírito que se manifesta ali naqueles gêmeos? Não. Cada um é um ser individual, cada um é um espírito. Cada corpo é ligado no momento da concepção a um espírito. Então, é feito essa ligação. E à medida que o espírito vai desenvolvendo, né? O corpo vai desenvolvendo, cada espírito vai se manifestar de forma individual. Existem fenômenos espíritas que a gente pode ver no Livro dos Médiuns, ou mesmo na história de Eurípides Barçanufo, de fenômenos mediúnicos que a manifestação de um espírito em 2 pontos distintos, né? Então, um caso clássico, muito conhecido, né, no Espiritismo, é a história de Eurípides Barçanufo, que no seu educandário, dando aula, ele pressentiu a necessidade de fazer ajuda a uma gestante que estava na zona rural e estava passando por dificuldades no momento de um parto. E ele, dando aula, ele se desloca em espírito até aquela fazenda para auxiliar no parto, no nascimento da criança. E a criança nasce saudável e ele retorna ao corpo físico. Esse fenômeno não é um espírito diferente ali na sala de aula e outro espírito lá no momento do parto. O que acontece nesse caso, que é o fenômeno da bicorporeidade, né, é que o espírito que estava ali dando aula, ele deixa o corpo, né, o espírito com o perispírito, deixa aquele corpo por alguns instantes e se materializa lá na zona rural, lá na fazenda. E auxilia, porque materializado ele se torna tangível e ajuda no parto. Só que enquanto o seu corpo físico
estava na sala de aula, ele fica num estado de dormência. Ele não manifesta. Ele fica como se estivesse dormindo, em sonolência, olhos fechados. Ele não interage com as pessoas, porque o espírito, que é o ser inteligente que habita o corpo, saiu dali e foi até a fazenda. E aí ele retorna depois ao corpo físico, o corpo se manifesta como nós estamos manifestando aqui agora. Então, esse fenômeno é um fenômeno mediúnico, que alguns espíritos mais elevados, né, conseguem manifestar. É uma manifestação para espíritos com certa elevação moral, como era o caso de Eurípides Barçanufo, e ele, né, a história é clássica, ele vai lá, ajuda no parto, e enquanto isso o pai da criança estava vindo encontrar Eurípides Barçanufo, e quando ele chega lá, o Eurípides já tinha retornado para o corpo dele e pergunta chama ele para ir lá dar socorro. Ele falou: não, eu já estive lá, já nasceu a criança, tá tudo bem. Mas como? Você não passou por mim, eu não te vi e tal. E ainda fez com que o Eurípides fosse de novo, mas aí com o próprio corpo, não só com o seu perispírito e espírito, se retornassem lá e aí confirmaram: o senhor veio de novo, o senhor está aqui de novo. Aí o pai ficou sem entender, né, o que tinha acontecido, mas na realidade foi um fenômeno chamado bicorporeidade. Mas a questão de Kardec para os espíritos não tem essa característica da bicorporeidade. A questão proposta é um espírito em dois corpos. Isso não pode acontecer. Cada espírito anima um corpo. Não existe a possibilidade de um espírito animar dois corpos simultaneamente. Então isso, agora, o que acontece e pode acontecer a gente sabe que alguns espíritos têm um poder de influenciar os outros de forma mais forte, né? Pode-se, sim, nós temos um espírito encarnado subjugando outro espírito encarnado, influenciando, mas que nível? As suas ideias, influenciando a outro a fazer o que ele quer, influenciando. Aí o outro passa a executar o que esse espírito dominador determina para o dominado. Esse tipo de influência existe, mas são dois espíritos, um dominador dominando um que é dominado, que é mais fraco, que se deixa influenciar pelo outro. Então isso é comum em casos de obsessão encontrarmos. Isso acontece tanto de espírito desencarnado para encarnado, mas como de encarnado para encarnado. E até de encarnado para desencarnado. É possível isso acontecer. Mas o que importa e que é preciso ficar claro não existe a possibilidade de um espírito habitar dois corpos. Não. Cada espírito habita um corpo. Então, o processo reencarnatório faz com que cada corpo tenha um espírito ligado a ele. E a gente viu no estudo que se não tiver um corpo, não tiver um espírito ligado a ele, aquele corpo é nada. Ele é uma carne que pode estar ali, mas não pensa, não raciocina, não age.
É um corpo vegetativo, né? Então, isso que aquele corpo fica inerte, sem ação, porque não tem um ser, que é o espírito, para utilizar daquele corpo. E por isso a gente sabe que quando o corpo cessa a vida, o espírito se desliga dele. Então não existe vida, não existe espírito a um corpo sem vida. A gente sabe pela literatura espírita também que alguns espíritos, por estarem tão presos à matéria, mesmo depois de cessar da vida, eles continuam ligados ao corpo. Mas aquele corpo não tem vida mais. Aquilo é uma ligação do espírito com aquele corpo, mas como uma forma de passar por experiências que vão provocar nesse espírito a percepção, as sensações da decomposição como forma de aprendizado para aquele espírito ainda muito preso à matéria. E ele sofre com isso, mas não por castigo de Deus, porque Deus é amor, mas como uma forma de aprender a se desapegar. Não existe um vínculo físico mais entre eles. O perispírito não está preso àquele espírito, mas as percepções daquele espírito, do perispírito, ainda envolto àquele corpo, fazem com que ele tenha sensações como se tivesse encarnado, mas não está. É uma ilusão. Uma ilusão que vai fazendo o espírito sofrer. É um fenômeno que acontece pela imperfeição daquele espírito. Então, para encerrarmos esse nosso tema, é importante nós entendermos que um espírito nunca pode habitar dois corpos, que um corpo sem espírito não tem movimento, não tem vida, e quando cessa a vida do corpo físico, o espírito se desliga dele. Alguns casos de espíritos muito presos à matéria, eles ainda ficam ali por uma ilusão própria e sofrem em função disso, porque vão observando o corpo se decompor e sentindo aquilo como se de fato estivesse acontecendo com ele, mas não está, porque o corpo é separado do espírito. Mas a ilusão faz com que ele sinta isso. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ajude no nosso entendimento sempre. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nossa boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nesse instante envolver os nossos corações em vibrações de paz, em vibrações de amor, de esperança e de muito otimismo. Nossa tarefa hoje é falar sobre a missão dos espíritas, que está aqui no seu capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 5.
os trabalhadores do Senhor, né? E aí a gente pode começar fazendo uma pergunta a nós mesmos. Quais os compromissos que assumimos quando adentramos a doutrina espírita? Eu vou relembrar com vocês aqui a parábola dos talentos. Não vou me estender nela, mas gostaria de pedir ajuda ao irmão X, no seu livro, onde ele traz para nós a interpretação da parábola dos talentos, falando que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao último, né? E ele descreve que o último, que recebeu 1 talento, que esse talento era conviver com a dor, que ele ficou com tanto medo da ira do Senhor que ele escondeu o talento na terra, debaixo da terra, e quando o Senhor voltou, ele deu a ele o talento apavorado, né, com medo de conviver com a dor. Ele descreve também que nós espíritas somos este que recebeu 1 talento só. Nós temos o maior exemplo nosso, diante dos nossos semelhantes, é conviver com a dor com dignidade, com humildade, aceitando a dor como um burilamento de nossos espíritos. Um burilamento onde nós estaremos aprendendo a ser melhores, a ser pessoas de bem, a representar a doutrina com a aceitação da dor como algo que nos faz evoluir, que nos faz conquistar. Então, olha a responsabilidade nossa em não reclamar, em não lamentar, em não ficar, vamos dizer assim, parafraseando, né? Sermos criaturas que vai ao centro espírita, mas que ao sair de lá reclamam de qualquer situação de dificuldade que a vida traz. Então nós temos que dar esse exemplo. E aí, a bem dizeis, o Senhor vos que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos de crença revelada pelas profecias, vozes, pelas proféticas vozes superiores, nos falando para sermos pessoas que vamos falar sobre a reencarnação, vamos falar sobre a elevação dos espíritos, conforme nós tenhamos cumprido as nossas tarefas terrestres, né? Me recordo aqui para compartilhar com vocês que certa feita um companheiro desencarnado, ele imaginava assim, com muitos débitos a resgatar, com muitas dívidas a acertar com a sua própria consciência, e quando foi fazer o planejamento do seu retorno para o plano físico, ele solicitou que viesse faltando uma perna, que viesse faltando um braço, que ele viesse cego, que ele viesse mutilado, para poder resgatar esses débitos que o perturbavam muito. No entanto, a espiritualidade, os amigos, os engenheiros do espaço, que estavam preparando seu reencarne, falou para ele o seguinte: meu irmão, se você reencarnar como médium e ajudar as pessoas necessitadas, olha que ele não mencionou pobres e estropiados, ele mencionou as pessoas necessitadas, que te procurarem para o alívio das suas aflições, você já cumpriu o seu papel. Esse irmão então, rindo, né, assim, achando que era muito fácil, falou: isso é tranquilo, eu vou conseguir. Retorna ao plano físico e começa a desenvolver a sua mediunidade. Muitas pessoas o procuravam, alguns o bendiziam, outros o elogiavam, outros tentavam até lhe dar presentes. Ele, conscientemente, rejeitava esses presentes. Mas certa feita, mais avançada a sua idade, perto dos 42, 43, ele começou a achar que ele estava trabalhando muito e que ele devia descansar aos domingos. Então,
um irmão necessitado, aflito, angustiado, o procura na casa espírita. Porque tinha reunião aos domingos. Mas ele não tinha ido, ele estava descansando. Esse irmão, então, o procura em sua residência. Ele manda dizer que não pode atender e que ele estava descansando. Ele fez isso não uma vez, mas várias vezes. Quando retorna ao plano espiritual, na expectativa de ter alcançado o objetivo, não é que ele novamente fracassou, porque não foi obstinado na sua dedicação, no seu trabalho. Então nós, quando nos dizemos espíritas, nós temos uma missão muito séria de consolar, de representar o Mestre Jesus na nossa pequenez, através do consolo, da palavra ponderada, da palavra discernida, daquela palavra que alivia, que consola, que traz esperança, que traz otimismo. Então a nossa responsabilidade é de suportar as provas na terra para que sejamos exemplos e, como exemplo, nós possamos atrair irmãos que necessitam de ajuda imediata. Então, é um momento, gente, de reflexão, aonde nós devemos sacrificar os nossos hábitos para a gente poder ter, a hora que pregar, a hora que a gente for orar, a hora que a gente for falar do Espiritismo, a gente estar abalizado, nós estarmos, vamos dizer assim, com a prova em nós mesmos da nossa retidão, do nosso compromisso pessoal. Senão, como é que eu vou falar da missão dos espíritas? Como é que eu vou divulgar a doutrina espírita se eu mesmo não dou o meu próprio testemunho? Então, essa missão de pregar o Consolador Prometido é uma missão de sacrifício. Porque homens e mulheres simples e ignorantes, eles terão capacidade de falar sobre a doutrina espírita, porque ela sai de dentro deles e dos corações que já trazem essa experiência de outras vidas. E dessa vida, aonde o testemunho que nós damos não é com as palavras e nem com as pregações, mas é com o nosso exemplo, com a nossa postura diante da vida, não é? Então, a mensagem vem, e depois levai a palavra divina aos grandes, né, que a desprezarão. As pessoas que têm conhecimento, muitas vezes nós vamos falar sobre o Espiritismo, sobre a vida após a morte, sobre a renúncia de hábitos desastrosos, e eles vão pedir provas. Então me prova que existe vida após a morte. Me prova que o Espírito é eterno, porque eles estão confortáveis diante dos seus conhecimentos acadêmicos, diante da sua posição social, diante do seu acúmulo de riqueza. Então, para eles, é muito fácil desdenhar de uma verdade que está ali na frente deles. Por isso, na parábola dos talentos, aquele que tinha um talento só, provavelmente era aquele de maior valor, porque ele tinha que, através da dor, multiplicar esse talento da dor, trazendo o talento da esperança. Não é? Quando nós sentimos a dor, nós temos esperança de que amanhã vai ser curado. Amanhã nós estaremos melhores. Então, é uma tarefa aparentemente fácil, mas que exige muito de nós. E aí, nós vamos perguntar assim, o que a gente faz de especial? Né? O que a gente faz diferente dos outros para nos colocar como espíritas cristãos? Aí vem Emmanuel, né, na Vinha de Luz, e fala o seguinte, ó, nós, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então,
olha a nossa responsabilidade. Nós não podemos cobrar daqueles que não conhecem, daqueles que não sabem sobre a vida futura, aqueles que não sabem que aqui é apenas uma passagem, aqueles que não sabem que o nosso testemunho de vida é que faz com que nós sejamos exemplo. A palavra pode comover, pode nos envolver por algum tempo, mas o exemplo, esse exemplo ele permanece. As pessoas nos observam, nos admiram e querem conhecer a doutrina espírita porque sabe da nossa retidão, da nossa idoneidade. Então, olha quanta responsabilidade nós temos pela frente, não é? Então, a gente sabe, por exemplo, que nós estamos hoje, né, está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 60, a seguinte indagação: o que nós fazemos a mais do que os outros fazem? Olha, eu faço uma campanha do quilo, todo mundo faz. Né? Eu ajudo os meus semelhantes com alimento, todo mundo faz. Todas as religiões, todos os segmentos filosóficos fazem essa ajuda material. Mas e você, meu amigo, minha amiga, o que você faz de diferente por você ser espírita cristã? Por você representar essa doutrina libertadora, essa doutrina que fala para você assim: você está aqui para fazer diferente, você está aqui para amar indistintamente o seu próximo, para amar a Deus, você está aqui para perdoar, você está aqui para compartilhar conhecimento, você está aqui para esclarecer dúvidas, você está aqui para mudar a vida das pessoas através das atitudes corajosas de amar o nosso próximo. Né? Então, essa é uma diferença nossa, espíritas, né? Essa é uma missão que nós temos que realizar com dignidade. Eu vou ler aqui para nós essa parte do Vinha de Luz, porque eu acho muito importante, né? A gente poder trocar essa ideia com a leitura edificante. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Então somos nós sabemos que a vida continua. Que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, né? Então, a hora que a gente fala assim, feliz aniversário por mais um ano de vida, a gente pode dizer, feliz aniversário por menos um ano de vida, porque cada dia nós temos menos um ano, nós não temos mais um ano, nós temos menos um ano, porque a nossa vida vai passando. E o que é que nós fazemos com ela, né? Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Então, tudo que nos acontece é para educar, é para nos ensinar, é para mostrar caminhos diferentes. Que a dor, olha aqui o Emmanuel falando, não? Que a dor é o estímulo às mais altas realizações que a nossa colheita futura se verificará. De acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção.
e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Olha, gente, que mensagem maravilhosa. Então está lá no Vinha de Luz, capítulo 60, nos convidando a fazermos diferente, a sermos diferentes, né? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no caminho, no bom caminho? Pessoal, nós não somos espíritos perfeitos. E muitas vezes nós temos amigos que nos acompanham na nossa jornada e que, cara, eles se desviam do caminho, eles cometem enganos, eu cometo, você comete, todos nós cometemos enganos, erros. Mas se tem uma coisa que a gente vai encontrar naquela pessoa que está buscando um aperfeiçoamento espiritual, essa coisa, sem dúvida, é o esforço que essa pessoa faz para melhorar. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? O esforço que você faz para domar as suas más tendências, né? É esse esforço que faz com que a gente reconheça que aquela pessoa está no bom caminho, mesmo que errou, mesmo que cometeu enganos, mas ela está se esforçando, né? Então a gente vai conhecer essa pessoa quando ela, por exemplo, vão ensinar e praticar os conhecimentos libertadores da doutrina espírita. Quando ela vai, por exemplo, tratar o próximo. Qual que é o próximo? São os seus familiares, são os seus parentes, são as pessoas que convivem com ela no dia a dia. Ela vai tratar essas pessoas com amor. E vai tratar também com amor aqueles que forem encaminhados para ela pela misericórdia divina. Isso ela vai fazer com abnegação, com desinteresse pessoal. E ele vai triunfar. Essa pessoa vai triunfar, ela vai vencer. Porque Deus quer ver o nosso triunfo, Deus quer ver o nosso progresso, Deus quer que a gente progrida, né? Então, a religião dos Espíritos, lá no capítulo 80, fala o seguinte: toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Olha que bacana. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. E é verdade, né? Você vai em outras religiões, existe o fenômeno mediúnico lá, mas eles não dão conta de explicar. Eles falam assim, é obra de Deus, Deus quis assim e pronto. Mas não consegue explicar como que isso acontece, como que se processa a comunicação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, porque todos somos espíritos, né? Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-nos na solução dos problemas do destino e da dor. Olha que maravilha, gente, que nós temos em nossas mãos, né? Continuando, toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou ao bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto,
Só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Vamos continuar. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Dignifica assim a doutrina espírita, que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade. Espírita, deve ser o seu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Então, pessoal, meus amigos queridos, olha que momento especial que nós estamos tendo para avaliar a missão dos espíritas. E nós temos que entender que somos espíritos em construção. Nós estamos construindo aos poucos a nossa evolução como um todo. Vamos errar, vamos cair, vamos tropeçar. Mas com Jesus, todo peso fica mais leve. Com Jesus, todas as dificuldades são suportáveis. Com Jesus, conseguimos vencer os mais altos obstáculos. Nós agradecemos a vocês mais uma vez a oportunidade deste diálogo maravilhoso de reflexão. E é na reflexão que nós nos identificamos. Amar o próximo como nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Suportar a dor com alegria e dignidade, servindo de exemplo para todos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pelas vibrações de vocês. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que nossas pegadas tenham também luz por onde andarmos. Um beijo no coração e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança,
pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente, que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.